A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Um bom dia para você. Hoje é segunda-feira, são 2:30 da manhã e eu estou aqui porque a Bíblia diz, e o que a Bíblia diz no Salmo 7? Vamos estar lendo para a gente aprender? A minha Bíblia tem por tema assim, ó: Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como um leão, despedaçando-a sem quem haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo, a minha alma, e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores. Desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois voltas às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao seu nome, Senhor Altíssimo. Palavra gloriosa. Esse texto bíblico declara quando Davi está passando por uma situação de perigo. Qual é o perigo que Davi está enfrentando? Diz aqui o estudo que havia um homem chamado Cuxi e ele era benjamita. Ele era um dos bajuladores do rei Saul. Ele fazia parte do grupo de homens perversos da tribo do rei Saul. E o que acontecia? Virava e mexia, ele ia lá e levava assuntos de Davi para o rei Saul, com o único objetivo: criar uma ira dentro do coração do rei Saul para que ele viesse perseguir a Davi. Então, como Davi não dava brechas, o que esse homem fazia? Começou a levantar calúnias, começou a falar mentiras, começou a acrescentar aquilo que Deus não tinha falado, que não tinha acontecido, e aquilo começou a criar dentro do coração de Saul uma perseguição contra Davi. Aqui no verso 1 e 2, diz aqui a palavra do Senhor que Davi ele está clamando para que Deus venha salvar de todos os que perseguem e que o Senhor viesse livrar ele. Aqui falam de outras pessoas que estavam julgando ele incorretamente. Estava tendo sobre a vida de Davi um juízo precipitado e um juízo errôneo, porque eles estavam falando algo de Davi que era mentira. Cuxi mentiu sobre Davi, levando a Saul perseguir o seu rival. Davi busca refúgio no Senhor. E quando eu vejo esses dois versos que Davi está clamando, pedindo para que Deus venha livrar ele, isso muito me chama a atenção. Nem tudo que as pessoas vêm nos falar, nós temos que abraçar de primeira vez, assim, da primeira hora que vem na nossa vida, diante da nossa presença, um assunto, a gente já tem que acreditar naquilo e levar como verdade. Tem horas que coisas vêm sobre a nossa vida que a gente tem que fazer, sabe o quê? Ouvir e se calar. Não responder nada, não ser precipitado na resposta, para que nós não venhamos correr o risco de errar. Porque Cuxi estava em cima ali de Saul com o único objetivo:
assim, acabar com a imagem de Davi. E Saul não teve nem tempo de pensar. Saul, ele foi se alimentando das mentiras que aquele homem estava falando sobre Davi. Do verso 3 ao verso 5, diz que Davi, ele aqui, olha, Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade em mim nas minhas mãos, se eu paguei o mal, aquele que tinha paz comigo, antes livrei o que me oprimia sem causa. Quando Davi está falando isso, sabe o que Davi está trazendo à memória? Que por 2 vezes ele teve chance de acabar com Saul. Mas Davi, ele tinha plena consciência que Saul era ungido de Deus e ele não ia tocar. Ainda que Saul estava tendo um comportamento contrário à vontade do Senhor. Poderia até ser um comportamento momentâneo. Saul poderia até ter a oportunidade de mudar a sua conduta. Mas independente disso, Davi falou: eu não vou tocar, porque é ungido de Deus. E muitas vezes é esse o posicionamento que Deus espera de mim e de você. É fácil ter esse posicionamento? Não é. A nossa carne, ela é terrível, ela é vingativa. A gente ouve e já quer responder, a gente apanha e já quer bater. Mas o que nos faz ter esse momento de lucidez, irmãos, não tem outro caminho, é a oração. É clamando ao Senhor, é pedindo graça de Deus, é se calando, é vigiando, para que a gente não venha se precipitar. Aqui, Davi, ele fala que nós precisamos ser francos e honestos com Deus e conosco mesmo, reconhecer as nossas misérias, as nossas limitações, mas a gente não se precipitar a fazer aquilo que o Senhor não nos mandou fazer. Do verso 6 ao verso 13, começa assim: levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para juízo que ordenaste. Diz mais a palavra do Senhor: assim te rodeará o ajuntamento dos povos por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a minha integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó Deus, justo, prova os corações e os rins. Aqui Davi está falando: Senhor, olha, Saul está vindo contra mim, Saul está vindo contra a minha vida, Cuxi está se levantando contra mim, mas eu vou entregar todas essas situações de perseguições, de contendas, de comentários fraudulentos, eu vou entregar nas tuas mãos. Essa causa não pertence a mim, essa causa pertence ao Senhor. Irmãos, e quando nós tomamos esse posicionamento, diz aqui o verso 11, que Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Diz mais a palavra: e se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e já está aparelhado. Tá pensando que Deus dorme? Tá pensando que Deus não ouve? Tá pensando que Deus não vê? Aleluia! Deus vê, Deus ouve e Deus anota tudo, como diz a irmã Jussara, amiga de uma amiga minha. E olha, irmão, coisa terrível a gente passar por calúnia. O processo da calúnia, ele é dolorido. Eu não sei quanto tempo que Cuxi ficou falando aqui contra a vida de Davi. Eu me recordo de uma certa feita que eu passei por um processo desse. Uma pessoa falou que eu falei algo que eu não havia dito. E o tempo foi se passando. E foi um tempo assim terrível. Os 2 primeiros anos da minha vida, que eu passei por essa situação, eu perdi a vontade de ministrar a palavra. Eu tô abrindo algo do meu coração para vocês. Eu perdi a vontade de fazer a obra do Senhor. Eu até fazia, mas eu não fazia mais com aquela alegria, com aquela graça, porque aquele comentário fraudulento queria abortar o projeto que Deus tinha na minha vida. E o tempo foi se passando e lá na frente as coisas se esclareceram. E quando as coisas se esclareceram, você tá pensando que eu fui lá e falei
assim, ó, olha aqui, ó, tá vendo? Eu tinha razão, olha aqui. Não, quando as coisas se esclareceram, eu fiquei com a minha boquinha fechada, eu engrandeci, glorifiquei ao nome do Senhor, porque eu reconheci que só Ele tinha o poder de fazer isso, e o que me importava era que o nome do Senhor fosse glorificado. E outra coisa que aconteceu no meados de tudo isso, eu não guardei ressentimento contra essa pessoa no meu coração. Eu falei, eu vou viver minha vida. Eu vou viver para Cristo, eu vou fazer a obra do Senhor que eu ganho mais. E foi o que Davi fez. Davi não tocou no Saul, mas ele continuou vivendo a vida dele. Olha que coisa linda que diz aqui do verso 14 ao verso 17. Eis que está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras, cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei o Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Irmãos, e quando eu leio esse verso, tudo que se planta se colhe. Nós só damos daquilo que nós temos. E para nós darmos algo bom para alguém, nós temos que buscar. E a fonte é Jesus Cristo. Mas nós temos que tomar cuidado com a nossa semente. Eu lembro aqui que uma certa feita, Amã, ele prepara uma forca contra Mardoqueu por uma simples atitude, por orgulho. Porque toda vez que Amã passava, Mardoqueu não se dobrava. Então aquilo feriu o orgulho dele, ao ponto dele tramar algo para que fosse feito um edito, para que se acabasse, se exterminasse com os judeus da face da terra. Mas eu louvo a Deus que Mardoqueu estava na porta. Oh, alabachuricandaia súbria. Oh, rebadarabachúbria, estava ouvindo o que estava acontecendo e manda chamar Esther. E ele fala, Esther, está vindo aí um edito de morte contra as nossas vidas e contra a vida do teu povo, Esther. E você também não vai se escapar, não. Esther se levanta, coloca o povo para orar e jejuar por ela, se apresenta diante do rei, conta tudo aquilo que estava sendo tramado contra o seu povo, e aquele que tinha feito a forca para enforcar o inocente, ele mesmo foi enforcado com a própria forca. Rebachui calabadaia súbria. Eu não sei o que você está passando, mas se você está sendo atingido por alguma situação de calúnia, por alguma situação de injustiça, ei, não é tempo de agir com as tuas mãos, é tempo de levantar um altar de oração, de jejum ao Senhor, porque armamento espiritual o Senhor libera sobre a nossa vida e Ele desembarata o inimigo da nossa frente. Aquele que faz a forca acaba sendo enforcado e o nome do Senhor é glorificado. Diz a palavra do Senhor que esse Amã, ele foi enforcado com a tramóia que ele tinha feito contra um justo, contra um fiel, contra aquele que servia a Deus. Se mantenha na sua posição, não se corrompa, não dê legalidade ao adversário da tua alma, assim como Davi. Clame ao céu, peça por justiça. Eu sei que muitas vezes a dor é grande, mas usa essa sua dor do seu momento de adversidade, de calúnia, de injustiça e se lance em oração, dê consistência à sua oração diante do Senhor, porque Deus, Ele ouve e Ele vem no momento certo, na hora certa, com a vitória. E assim como Davi, você e eu vamos declarar o verso 17. Eu louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça, cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Hoje pela manhã, ontem, pela manhã na escola bíblica dominical, eu ouvi um copastor da minha igreja cantando um pedacinho do louvor e eu guardei no meu coração.
Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Deixa essa causa na mão do Senhor. A você só se reserve a orar, jejuar e louvar ao Senhor. Fique em paz, entrega somente aquilo que você tem, e aquilo que você tem vem da parte do Senhor. E quer um conselho? Deixe que seus mortos enterrem os seus mortos. Viva o sobrenatural de Deus. Não toque, não se precipite, porque essa guerra não é sua, essa guerra é do Senhor. Deus te abençoe. Uma boa segunda-feira e eu te espero logo mais para o Salmo 8. Se você gostou dessa palavra, se Jesus falou contigo, compartilhe com alguém que está em necessidade, querendo tomar alguma atitude precipitada, mas o Senhor está falando, pisa no freio, fique em paz, que eu tomo a frente da tua guerra. Deus te abençoe.